Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos, um ótimo mês de outubro, né? Hoje é dia 2 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira nós vamos de Gênesis capítulo 41. E o tema do nosso devocional de hoje, o tema do nosso Imersão Bíblica de hoje é a ascensão. E aí a gente vai descobrir que ascensão é essa e vamos fazer isso através aí da vida de José. Eu quero já ler aqui o texto, né, que a gente pode dizer que é um resumo de Gênesis 41 nessa segunda parte. Lembra que Gênesis 41 pode ser muito bem dividido ali em duas partes. A sexta-feira tratamos da primeira parte e hoje a gente vai tratar então aí desta segunda parte. E nessa segunda parte, então, o tema, né, o versículo chave é o versículo 41, que diz assim: "E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito." Para quem será que Faraó estava ali entregando o comando de toda a terra? É claro que é fácil, né, a gente se lembrar que José foi aquele que de fato assumiu o comando ali do Egito como uma espécie de primeiro-ministro, né, ou um ministro da fazenda, talvez um ministro da Casa Civil, mas será que era José mesmo que estava assumindo ali o comando das coisas? Ou será que aquele que estava assumindo precisava do comando do faraó? Mas vamos falar aqui, né, do texto propriamente dito, do que está escrito no texto literal. A ideia aqui é mostrar que o relato da ascensão de José prossegue. E é interessante que esse texto aqui, todo que eu acabei de dizer, né, do 37 até o 57, são 20 versículos, ele refere-se a um período de aproximadamente 7 anos, é isso mesmo. O texto dá um salto ali, né, de um período para 7 anos depois em poucas frases. Ou seja, não entrou em muitos detalhes do acontecimento da vida de José, até porque José de fato não era o personagem principal da história. Agora, algumas coisas a gente pode elencar aqui na história de José. A primeira coisa, e na verdade aqui é uma observação introdutória, é que nós precisamos, irmãos, resistir à tentação de exaltar excessivamente a conduta de José. Aí você pensa, pastor, mas José foi um homem honesto, um homem leal. Irmãos, haviam outros homens honestos e outros homens leais no Egito. Aí você pode dizer, pastor, mas ele interpretou o sonho do faraó. É verdade, mas no Egito também haviam interpretadores de sonhos, religiosos, ocultistas, feiticeiros. Havia esses homens ali, eles poderiam, talvez não interpretar da maneira correta, mas eles poderiam interpretar. Agora, o que levou o faraó a perceber que o José estava interpretando da maneira correta? E principalmente, né, o que levou a conduta de José a chamar atenção em meio a outras pessoas que também tinham conduta boa? Então, esse é o ponto. E aí, essa introdução é para dizer que cuidado para não idolatrar a conduta de José ou até mesmo o próprio José. Bom, primeira coisa aqui, fazendo um checklist aqui do capítulo, dessa parte, a primeira coisa que acontece é os efeitos da graça de Deus em José, né? São claramente percebidos. Lá no versículo 37 diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Aí o 38 fala assim: por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Então, o que acontece? O faraó não sabia muito bem, né? Havia algo especial ali no que José tinha feito, ele não sabia o que era de fato, mas ele viu ali que havia algo de Deus naquele indivíduo que era exatamente o José. E aí, irmãos, a gente só tem que lembrar que Deus, ele está por trás de qualquer dom ou talento dos homens. Não importa se esse dom ou se esse talento vai ser usado, isso aqui é importante, vai ser usado para a obra de Deus ou não, Deus está por trás desse dom. No caso aqui de José, foi usado para a glória de Deus, mas poderia não ter sido usado. Mas o ponto é dizer que
a graça de Deus já estava ali claramente percebida na vida de José. O segundo acontecimento ali é exatamente o que nós falamos lá no versículo chave, né? José assume o comando do maior império do mundo, que naquele momento era o Egito. Não poderia ser considerado império, né? Talvez o maior reino do mundo naquela época, muito evoluído, por sinal, cientificamente, né? As obras de engenharia do Egito são até hoje conhecidas, né? As pirâmides e tudo mais, tudo isso já nessa nação muito poderosa, e nós temos agora um hebreu como uma espécie de primeiro-ministro dessa nação. Isso é algo assustador e inimaginável, né? Se a gente pensar, por exemplo, que Jacó era uma pequena família de Canaã, ou seja, nem era uma grande família, e agora José então está no comando do maior reino daquele período. Isso é algo que só Deus realmente poderia fazer. Além de assumir o comando, acontece mais dois fatos importantes na vida de José, que está registrado ali no versículo 45. Ele assume o nome egípcio, vou até ler o nome dele aqui, que o nome ficou até bem engraçado, né? O versículo 45 diz assim: Faraó deu o nome de José de Zafenate Paneia, ele deu por mulher Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra. Então ele recebe agora um nome egípcio, para ele não ia fazer a menor diferença, e ele se casa com uma mulher egípcia. E isso aqui, irmãos, é interessante porque existe sempre aqui, né, nesse período de forma velada, mas depois lá na lei, isso é parte da lei, uma proibição de casar hebreus com mulheres que não fossem hebreias, né? Aqui tinha uma questão, até mesmo Esaú e o próprio Ismael casaram-se com mulheres cananéias meio que para embirrar os seus pais, né? Uma burrice sem tamanho, né? Mas enfim, aqui José se casa com essa mulher e também adquire um nome egípcio. Isso aqui, irmãos, tem uma questão muito peculiar, que é uma questão política, né? José precisava de força política, respeito político, então ele assume um nome, né? E ele precisava também do respeito religioso, então ele casa-se com essa mulher. Mas não parece que José fez qualquer compromisso religioso com os deuses do Egito, tá? Isso aqui não fica evidente em nenhum momento, pelo contrário. Lá na frente, José vai dar testemunho do Deus de Abraão. Então, aqui era realmente para conquistar talvez força política, força religiosa, nesse império que era também um império muito religioso, como todos os outros reinos daquela época. O casal, né, Zafenate Paneia, né, como é que é o nome dele? Zafenate Paneia e a Azenate, né, o casal aí tem 2 filhos, dos quais José coloca nomes hebreus. Interessante isso, né? E esses nomes recordam também da bênção de Deus para José. Um dos filhos é Manassés, que significa esquecer, e o outro filho é o Efraim, que significa duplamente fecundo. Interessante que esses 2 filhos vão dar origem à tribo de José, né? Lá, se você pegar depois aí o mapa das tribos da nação de Israel, você vai perceber que haviam 2 tribos, Manassés e Efraim. Essas 2 tribos, eles não eram filhos de Jacó, não eram filhos de Israel, mas eram filhos de José. José recebeu porção dupla, né? Enquanto os outros filhos receberam um território só, os 2 filhos de José receberam 2 territórios, ainda que eles mesmos não tenham visto isso, né? E o último acontecimento importante aqui do capítulo é o tempo que a gente chama, né, de prosperidade, aqueles 7 anos de fartura chega ao fim e começa ali uma fome terrível na terra. O versículo 57, ele de certa forma prepara o terreno para o que vai acontecer ali nos próximos capítulos, né? Diz assim: e de toda a terra, olha só, toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Então, ao final do capítulo aqui, como eu disse, já prepara os próximos acontecimentos. Bom, quais
quais são as aplicações que a gente pode pegar aqui deste capítulo, né? Ou pelo menos desse texto que estudamos nessa manhã? Acho que duas aplicações aqui não podem ficar distantes dos nossos olhos quando olhamos para esse texto. Primeiro é que Deus preserva o seu plano mesmo em nações que não reconhecem a sua existência ou não o adoram. Irmãos, essa é uma verdade que a gente precisa entender. Deus, ele está conduzindo os seus planos, mesmo em lugares que aparentemente não tem qualquer consideração por Deus. Então, nações ímpias, nações cruéis, nações ditatoriais, nações que matam pessoas, que trucidam pessoas, nações que perseguem homens, mulheres, nações que prosperam, nações que respeitam os direitos humanos, nações que são grandes nações, ricas, nações lindas, maravilhosas, todas essas nações, boas ou más, elas estão dentro dos planos de Deus. Isso está de maneira global, claro, mas isso pode também estar de maneira muito mais próxima. Empresas, né? A gente pensa, por exemplo, que empresas em que os donos não adoram a Deus, Deus não está no comando dessas empresas. Isso não é verdade. Irmãos, se tem uma coisa que a história de José nos mostra, é que Deus conduz os seus planos e preserva os seus planos, mesmo em meio a nações, governos, empresas, instituições, faculdades, escolas, igrejas. Deus preserva os seus planos, mesmo em lugares que não adoram a Deus e que não reconhecem a sua existência. A segunda aplicação, muito próxima dessa, é que esses planos de Deus, que estão em desenvolvimento aí em todas as nações, empresas, instituições, governos, igrejas, os planos de Deus que estão em desenvolvimento em toda a terra, eles envolvem duas coisas. No âmbito pessoal, a nossa santificação. Então vamos lá. Por que essas coisas estão acontecendo em todo mundo? Se você pensar em você apenas, isso está acontecendo com um propósito: a sua santificação, a minha santificação. Então as coisas estão acontecendo lá no Brasil, lá no Palácio da Alvorada, lá no Congresso Nacional, lá no Supremo Tribunal Federal. As coisas estão acontecendo lá para um motivo: para a nossa santificação. Exemplo, se a coisa está acontecendo lá na política e você está murmurando, reclamando, amaldiçoando, odiando, irmãos, isso não está cooperando para a sua santificação. Na verdade, é nesses momentos que você vai ter que demonstrar espírito cristão, de orar por reis que estão no governo da nossa nação, orar por eles, e principalmente testemunhar daquilo que Deus realmente tem feito no seu coração. Isso é fácil? De jeito nenhum. Eu sei que não é. É uma tendência do meu coração também murmurar. Contudo, irmãos, a gente tem que lembrar que os planos de Deus, do ponto de vista pessoal, eles estão cooperando para a nossa santificação. Então, coisas grandes como essas estão cooperando. Agora, não se esqueça, isso também acontece em coisas pequenas. Então, o seu marido, a sua esposa, está cooperando para a sua santificação, e muita, né? Irmãos, todas essas coisas estão cooperando ali para a nossa santificação. Então, do âmbito pessoal, o plano de Deus envolve a nossa santificação. E do âmbito geral, o plano de Deus envolve a glória de Deus, que inclui a nossa santificação. Para que Deus quer a nossa santificação? Para a gente ficar santinho, limpinho, bonitinho? Não. Para que Ele seja glorificado. Por que nações estão aí, coisas estão acontecendo, boas e ruins? Para que a glória de Deus se manifeste. E a gente pode não estar vendo, mas é para isso que essas coisas estão acontecendo. Lá no livro de no livro de Gênesis, a história de José mostra que as coisas estavam acontecendo para que Deus fosse glorificado. A história de José vai conduzir a história até chegar lá em Jesus e depois chegar lá na volta de Jesus e na restauração de todas as coisas
que está prometida em Apocalipse 22. Não só Apocalipse 22, mas outros lugares. Apocalipse 22 mostra a conclusão disso. Mas qual é o ponto? De maneira geral, a história de José está apontando exatamente para o que vai acontecer no fim. Mas do ponto de vista pessoal, José estava sendo preparado para o que ele teria que viver, né? Ele teria que fechar algumas pontas, alguns nós ali, com seus irmãos especialmente, e Deus estava preparando ali o seu coração. Então, os planos de Deus envolvem a nossa santificação e a própria glória dele. Irmãos, conclusão de tudo isso, penso que a conclusão aqui é muito simples, né? Yahvé, o Senhor, né? Yahvé, ele é o Senhor de toda a terra e conduz as nações de acordo com a sua gloriosa vontade. Esse é o resumo. Yahvé é o Senhor, Deus é o Senhor, inclusive de nações que não reconhecem a Deus e que não adoram. Nações como extremamente religiosas, como a Índia, como o Irã, são nações que estão governadas por teocracias, né? Essas nações estão governadas por Deus. Ou nações ocidentais, mais cristãs, elas também estão orientadas por Deus. E qual é o desafio do Léo aí para esta segunda-feira? Penso que o desafio aqui fica muito claro, né, irmãos? Encare os eventos da sua vida como oportunidade de santificação e louvor a Deus. Então, eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez sua vida está aí passando por um momento de bonança, né? Como foi a vida de José em algum tempo. Irmãos, não fique confortável em relação à sua santificação. Sempre busque crescer em santidade. E se você está passando por uma tempestade, um momento difícil, encare isso como oportunidade de santificação. Em tudo Deus está cooperando para a sua santificação. Tá certo, meu povo? Então é isso, acho que podemos já orar. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, né, iniciando aí a semana de devocionais, eu gosto sempre de orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só dar um recado muito, muito importante para todos que estão aqui ao vivo. Você também está assistindo essa live, né, esse devocional. Durante essa semana eu estarei fora, né? Eu vou estar participando de uma conferência, Conferência Fiel de Pastores lá em Águas de Lindóia, São Paulo. Então eu vou estar fora de terça a sexta-feira. E a pedido de alguns irmãos, eles pediram para a gente dar uma paradinha aí no Imersão Bíblica para que a gente possa continuar fazendo os estudos aqui juntos. Então na segunda-feira que vem eu retorno com Gênesis 42. E o que eu sugiro que a gente pode fazer nessa semana aí a título de devocional? Sugiro a leitura do livro de Tiago. São 5 capítulos, leia aí um por dia, escolha um dia qualquer para ler 2 ou leia no sábado. O livro de Tiago, né, a epístola de Tiago é uma carta muito rica e vale a pena fazer ela como devocional e eu sugiro essa carta durante essa semana. Tá certo? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Aqui voltamos na segunda-feira que vem, dia 9 de outubro de 2023. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. Deus abençoe.